Sou babaca por não querer ter relações com a minha namorada? Resumidamente, muito resumidamente mesmo, porque minha história com ela é muito maior do que isso, tanto para o lado bom quanto para o ruim. Para dar um contexto, sou um homem de 20 anos, ela é uma mulher de 23, e fazendo uns 6 meses desde que comecei a correr, estamos juntos há quase 2 anos. Sempre que ela quer ter relações comigo, eu acabo dando um jeito de fugir da situação, invento que não estou afim, mesmo estando, falo que não dá porque ela está no período fértil, etc. Basicamente, eu fujo. E ultimamente ela tem quase surtado com isso, a ponto de fazer textos e textos dizendo que está frustrada comigo, que ela quer muito fazer comigo, que eu estou decepcionando ela, que ela está chateada por eu não querer, etc. Mas por que isso? Porque simplesmente ela se mostra uma pessoa completamente incapaz de lidar com as possíveis consequências. Claramente, em quase 2 anos juntos, ela me deu todos os sinais possíveis de que não quer filhos, eu queria, mas já desanimei completamente por causa dela, e me mostrou que ela provavelmente iria querer albertar no calor do momento caso viesse a acontecer alguma coisa, ou iria tratar a criança mal, isso se não fizesse algo pior. Estou pensando longe? Sim, mas ela é completamente descuidada na vida dela, desde horários, a não ter empatia com outra pessoa, fica falando mal dos outros que têm criança e tem a idade dela como se fosse algo ruim, sabe? E mesmo quando fávamos, atitudes que pareciam bobas para ela me deixavam com muito medo, como ela pegar na minha ferramenta toda molhada e simplesmente enfiar o dedo na dela, atitudes assim que demonstram não querer saber das consequências. Observação, eu nunca neguei fazer oral nela, inclusive, sempre que dá, eu faço, e ela disse que está cansada disso. Você deve estar pensando, por que você não usa proteção? Por que ela fica enrolando para marcar a ginecologista, e agora que já está na lista de espera para este mês, está me cobrando que quer fazer no pelo ao menos uma vez antes de ir lá? Sou babaca por não querer ter relações normais com ela? Comentários relevantes. Camisinha? Pelo amor de Deus, como essa mulher ainda está com você? Alguém avisa para ela terminar o mais rápido possível. E como camisinha vai ser seguro para uma pessoa que não quer tomar os cuidados que precisa ter enquanto usa ela? Não entendi bem tua motivação. Qual é realmente o problema? E por que você não usa camisinha? Mas, independente da situação, deixa isso claro pra ela e deixa de joguinho. Não entendo por que estar em um relacionamento se você não fica à vontade pra conversar de tudo com a outra pessoa. Eu realmente tentei muito conversar com ela sobre isso e dei as soluções, mas ela não conversa, ela fala e é o absoluto, e acabou. E, mesmo usando proteção, eu fico com muito receio. Por que você simplesmente não usa camisinha? Você está usando um problema que não existe como justificativa para não fazer algo que quer. Fica parecendo que você não sente atração por ela, ela deve se sentir mal. Não te acho babaca, mas essa sua pira de levar esse rolê de filhos tão a sério vai te fazer perder tua garota. Eu sei que isso está cruzando, mas, só para complementar, veja meu perfil e leia meu post sobre ela. Além desse, só tem esse lá, você vai entender melhor meu medo. Há pouco mais de um mês, o Op tinha postado isso. Queria contar minha história para vocês, pois o relacionamento está numa fase difícil e gostaria de opiniões sobre tudo. A história toda e todos os acontecimentos seriam muita coisa, mas vou resumir tudo. Eu sou um homem de 20 anos, ela é uma mulher de 23. Eu nunca havia namorado antes, ela é minha primeira namorada. Nós nos conhecemos da forma mais aleatória possível, durante uma aula de luta, em maio de 2023, e desde então foi amor à primeira vista de ambos. Começamos a namorar oficialmente em julho desse mesmo ano. Alguns dos acontecimentos ao longo do tempo. Em 2020, ela tinha um namorado, ficaram juntos uns 9 meses, que faleceu, e até hoje ela não superou ele. Ela sempre falava dele, e eu não via problema nisso no início, e hoje ela fala pouco dele, mas ela de fato não superou ainda. Nos primeiros meses do relacionamento, ela ainda tinha contato com um ex dela, que foi após esse namorado que veio a falecer, e ela conversava com ele todos os dias. Isso me incomodava, e me incomodava o fato de que ela deixava também eu saber disso olhando o celular dela, e ela agia como se fosse normal falar com o ex sem motivo, eles não têm filhos nem nada que justificasse o contato. Eu reclamei muito disso e ela nunca fez nada quanto a isso, até um dia que eu dei um ultimato e disse, ou você fala com ele, ou continua comigo. Aí ela parou de falar com ele, na verdade ela contou que estava namorando e ele mandou ela a merda. Nessa época já fiquei com o pé atrás, por conta da atitude, mas, ok, relevei. E desde isso, eu realmente sempre notei que ela era muito inocente, até o pai dela me disse que ela era muito inocente, e ela é mesmo inocente. Eu disse para ela que só dei em cima dela porque ela me mandava bom dia com corações, e ela falou que para ela era normal ser amorosa e fofa com amigos, e isso também me incomodava um pouco. Mas o tempo foi passando, e fui notando alguns comportamentos estranhos nela. Para começar,
ela me trata mal em qualquer confusão que temos, algo como me chamar de babaca, dizer que eu sou possessivo, mandar áudio me xingando e mandando eu enfiar algo naquele lugar, e isso com muito ódio na fala, sabe aquele jeito de falar com o dente? E há pouco tempo atrás, ela estava falando com um amigo dela e mandando bom dia com corações. Tretamos por isso, ela me chamando de ciumento possessivo etc. E depois de 3 reincidências eu falei, se eu pegar isso de novo, acabo. Aí, desde então, ela parou, mas ela ficava apagando mensagens do celular dela, e eu tinha que ficar recuperando sem ela saber para ver algo. Recentemente, em dezembro de 2024, eu vi no celular dela uma conversa com um cara e perguntei quem era. Ela brigou comigo, ameaçando e dizendo que eu estava sendo muito chato com ciúmes e que ela não ia viver assim. Isso ficou como uma pulga atrás da minha orelha. E nisso, agora no começo do ano, um dia que eu estava na casa dela, no portão para ir embora às 10 da noite, eu estava com o celular dela na mão porque estávamos tirando fotos, e esse cara mandou mensagem. Aí eu perguntei, como você responderia a isso? E fui respondendo até que chegou uma hora que o cara mandou o seguinte, posso te fazer uma pergunta? Quando falamos besteira e eu, sei lá, geralmente mando algo, você gosta? Aí, de forma resumida. Esse cara era um amigo dela de infância, com quem ela trocava nudes e falava besteira. Ele mandou mensagem para ela esses tempos, dezembro de 2024, e eles voltaram a conversar. Mas ela disse que o cara ficava com esses papos besteirentos e que ela não dava bola, só mudava o assunto. Aí eu entrei no questionamento, por que diabos você achou que seria normal conversar com alguém que já teve envolvimento no passado? E por que você já não bloqueou ele de primeira quando ele começou com um papo estranho? Aí ela ficou no eu achei que se eu ignorasse ou só mudasse os assuntos, ele uma hora ia parar. Nesse ponto, eu ainda justificava com a inocência dela, porque isso ela era mesmo, mas a partir daqui já não dá mais para justificar como inocência. Acabei que mandei um áudio xingando o cara e ele ainda tentou desviar, mas eu falei, segue sua vida. Depois eu descobri que o cara tem 20 anos e namora uma menina de 15, mas enfim, problema dele. Com isso, ela prometeu que não ia mais fazer isso, admitiu que errou em continuar conversando com ele, e eu falei que perdoava, mas que ia demorar um tempo até recuperar a confiança que eu perdi, não que eu não confie mais, mas não como antes, né? E ela se sentiu muito ofendida com isso. Até fomos na minha psicóloga juntos, e a psicóloga falou para ela que ela errou muito comigo, que normalmente não perdoaria isso, e ela se sentiu super ofendida, foi no banheiro e ficou chorando, até que a psicóloga me disse, como você aguenta isso, cara? Ela claramente está errada e ainda tenta jogar a culpa para você e reclama que a gente falou a verdade para ela? Mas isso tudo é só o resumo, a treta foi um pouco mais complexa que isso. Mas alguns pontos que eu acho importante falar sobre o meu relacionamento. Como eu disse, ela tem 23 anos, mas ela não trabalha e age como uma criança. Ela vive na casa dos pais, mas ela age de maneira tão ruim, a família dela é tão merda, eu estou cansado demais da família dela, da casa dela, todos eles são doentes. Resumindo muitos fatos da família dela, ela tem uma irmã que já fugiu de casa, e voltou grávida, com 21 anos mais ou menos, e os pais dela obrigaram ela a abortar a criança, foram atrás de um remédio e obrigaram ela a tomar. Depois ela teve um outro filho, e eles pegaram a guarda da criança fazendo trambique judicial porque tinham um advogado amigo que fazia parte da milícia do fórum, sei lá, uma história assim. O relacionamento é tão desgastante para o meu lado, eu tenho que ficar indo lá porque ela não vem em casa, para sair é um inferno. Porque tem que ficar pedindo permissãozinha para os pais dela para a gente sair igual adolescente. Às vezes não deixam ela sair comigo porque simplesmente ela não arrumou o quarto. Eles são tão chatos e tão doentes, que viviam me humilhando, falando da minha roupa, que eu me vestia como idoso, porque eu gosto de usar preto e roupas sociais, ficavam falando que uso roupas velhas, que sou manheca, mas eles mesmos, o pai dela ganha R$7.500, e eles vivem endividados, têm um carro financiado em 48 parcelas, compram roupa nova em brechó para toda ocasião, porque não pode tirar foto pro Natal com uma roupa que já tem foto. Cara, isso tudo é tão ridículo que, escrevendo isso, eu me sinto tão preso, tão sei lá, humilhado. Mas eu gosto dela, não sei nem se é dó que eu sinto, é um amor estranho, ou é porque é minha primeira namorada, então tem que dar certo, porque só de pensar em terminarmos, eu já fico me sentindo angustiado, um peso no peito, sei lá. Mas tem muito mais coisas na história, isso tudo é realmente, e sem brincadeira, uns 10% da história, tem muito mais situações que ela me faz passar de humilhação com esses pais malditos que ela tem, a inconsistência emocional que ela me passa. Coisa assim, de eu planejar a semana inteira para sairmos no fim de semana, e ela simplesmente dormir às 4 da madrugada, acordar meio-dia, e ficar pronta pra gente sair umas 7 da noite, quando os pais dela já não vão mais deixar a gente sair, entende? E acha ruim quando eu reclamo da família dela e falo que eu tô cansado deles.
E eu acredito que ela tenha TDAH e autismo, porque são tantas atitudes que ela tem similares às de pessoas com esses diagnósticos. E aí cai outra coisa, a família dela odeia que eles tenham alguma coisa. O sobrinho dela, que pegaram a guarda da irmã, tem autismo claramente. Minha psicóloga mesmo confirmou tudo o que eu falei dele, que ele tem sim, andar na ponta dos pés, modo de gesticular, enfim, e eles não vão atrás disso, como se fosse um problema que tirasse a razão deles de viverem. Sociedade. E só um detalhe, um dos sonhos da minha vida sempre foi ser pai, e obviamente esse não é um sonho dela. Sempre que eu falava disso, virava briga. Ela falava que está cedo, para parar de pensar nisso, e de fato, isso me desgastou tanto que eu estou perdendo a vontade. A gente está há uns 5 meses sem coisar, porque eu tenho um medo enorme que ela vire mãe, e ainda mais com tudo isso, porque ela corta cabelo sozinha quando fica nervosa, quebra celular de raiva. Então eu sei que facilmente ela atacaria nosso filho na parede se estivesse nervosa com ele chorando, espero que nunca, né, mas vai saber. E ela fica reclamando comigo por eu não querer e ter medo de furunfar com ela, mas como que eu vou fazer isso sabendo dos riscos e ainda mais com isso tudo? Já até ouvi ela falar na raiva, se você não quer fazer comigo, vou ter que fazer com outra pessoa. Faz tempo, e ela pediu desculpa e falou que foi na raiva. Mas enfim, isso é 10% da história. Queria saber a opinião de vocês sobre tudo. Agora voltando pros comentários do presente. Amigo, esse contexto faria uma baita diferença. Termina essa merda. Por que você está fazendo isso com você mesmo? Olha, eu entendo, você colocou muito tempo e esforço nisso e sente que está desperdiçando algo. Mas, se você não botar um fim nisso agora, talvez no futuro fique tão machucado que não consiga se relacionar de novo. Termina e vai ficar com alguém que queira ter filhos. Tá perdendo tempo. Acho que o problema dele nem é ela abominar a ideia de ter um filho, mas sim abominar e não ter nenhuma responsabilidade de evitar isso. Essa mulher é completamente mau caráter. Se tu a despreza tanto, tá fazendo o que com a mina ainda, campeão? Tá sendo trouxa. É bem por aí, ela não quer. Fazer o quê? Infelizmente, tem pessoas que são assim. Mas ela não quer, me trata mal, mostra que, se tiver, ou vai albertar ou tratar a criança muito mal. E ainda não se esforça para evitar isso, facilitaria se ela simplesmente fosse na ginecologista e começasse a tomar a C. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua opinião nos comentários.